Vamos dar continuidade no estudo. O Carlinhos chegou antes da chuva. Ô, Carlinhos, bênção de Deus, glória a Deus. Só Deus. 1 Coríntios capítulo 9. Amém? 1 Coríntios capítulo 9. A partir do versículo número 15, tá? Nós vimos aqui, né? Do 1 ao 14. E Paulo defendendo o seu apostolado, né? Isso é uma coisa que Paulo fez com muita prioridade, porque, como eu expliquei para os irmãos, havia uma certa desconfiança ainda dos apóstolos do Senhor Jesus acerca de Paulo. No entanto, Paulo, demoraram para enviar Paulo para poder fazer uma obra missionária, né? E quando Paulo foi enviado pelo propósito de Deus. Os apóstolos em si, né? Os 12 apóstolos de Cristo, né? Porque Judas morreu, né? Mas depois veio outro para ocupar o seu lugar, que eu não me lembro o nome agora. Mas os 12 apóstolos de Jesus, eles eram judeus. Então, eles não estavam acostumados a falar com os gentios. E por causa dos costumes judaicos, havia um pouco de receio. Pedro, Tiago, João, em se relacionar com os gentios. Então Deus vai levantar Paulo para esta missão. Amém? Deixando os discípulos com os judeus e vai levantar Paulo para os gentios. O povo que mais perseguiu Paulo foi o seu próprio povo. Por quê? Porque Paulo começou a pregar para os gentios que eles não precisavam circuncidar. E a circuncisão era um costume judaico, né? Só que era um costume dito lá para Abraão, né? Começou lá com Abraão e veio com geração em geração. Só que quando chegou na época de Paulo, a circuncisão já não era algo sério, já não era algo levado a sério, já era algo feito por costume. Então Paulo falou assim, bem, se algo é feito só por fazer, então que a circuncisão agora seja no coração. Então Paulo estava falando do quê? Da verdadeira conversão, da conversão genuína. E quando Paulo começa a pregar dessa forma aos gentios, para que eles não se circuncidassem, que a circuncisão deles tinha que ser no coração, o povo judeu se levantou contra o apóstolo Paulo. Então prenderam ele por causa disso, né? E também houve perseguição a Paulo porque Paulo levou os gentios ao templo. Amados, isso aí foi uma guerra. Porque para eles os gentios eram imundos e não podiam pisar no templo de Deus. Sendo que Paulo tinha evangelizado e eles tinham aceitado Jesus. É um problema, a religiosidade. Essa é a grande questão. A religiosidade, ela fez com que Paulo fosse preso, ela fez que Paulo fosse açoitado. Então a religiosidade é um perigo na vida do homem. Então o homem religioso é um homem que está para se perder. De tão ruim que é a religiosidade. Nós não podemos ser religiosos. Amém? Nós temos que ser, aleluia, como Jesus Cristo foi. Jesus Cristo não era religioso. Ele era obediente ao Pai. Então nós temos que ser também, né? Então por causa de religião mataram Jesus, por causa da religiosidade perseguiram Paulo, os discípulos, enfim. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele vai defender o seu apostolado. Amém? Ele vai defender. Ele falou assim, se Pedro, João, né? Se Tiago, enfim, se eles são apóstolos, eu também sou, né? E nada diminui eu perto deles. Aí Paulo começa a falar do quê? Das igrejas que ele fundou, do trabalho missionário que ele vem fazendo. Então ele não se rebaixou. Por mais que houvesse ainda uma certa desconfiança dos apóstolos do Senhor Jesus, que depois, é claro, caiu por terra, né? Através de todo o trabalho, através até mesmo das pregações do apóstolo Paulo, a qual os apóstolos estavam presentes em algumas delas, veio o quê? Veio tirar essa dúvida do coração dos apóstolos e o aceitá-lo, né, de uma vez por todas como um apóstolo também do Senhor Jesus Cristo. Amém?
já que no versículo de número 15 em diante, Paulo ele vai defender, né, que ele abre mão do direito de apostolado para pregar o evangelho. O que Paulo vai defender aqui? Que ele não vai ficar brigando se ele é apóstolo ou não é, pelo direito que os apóstolos tinham ou não têm, de ser sustentado pela obra, de fazer isso, de fazer aquilo. Ele não vai ficar brigando com isso, porque ele não quer perder a sua atenção de pregar o evangelho. Amém? Então, do 1 ao 14, ele vai falar que tem direito. Mas no 15 ele já começa a falar, eu abro mão do direito, não tem problema. O que eu não quero é deixar de pregar o evangelho. O que eu não quero é deixar de fazer a obra. Então Paulo ele deixa um ensinamento muito grande. Nós vamos começar a ler aqui e você vai ver que nós não podemos colocar em nenhum momento nenhuma barreira em torno do nosso ministério. Se um não faz, eu não faço. Se não der dinheiro, eu não vou. Se não vir pegar em casa, eu não vou. Se não tiver do meu jeito, eu não quero. Não, nós não podemos de jeito nenhum. Nós temos que abrir mão até mesmo de direitos para que o evangelho do Senhor Jesus Cristo continue sendo pregado. Porque a nossa recompensa não está aqui nesse mundo. A nossa recompensa não está aqui na terra. A nossa recompensa está no céu. E Paulo sabia disso. Eu abro mão do meu direito aqui na terra, porque eu quero conquistar o meu direito lá no céu. Amém, Jesus? Então nós não podemos colocar obstáculo na frente do nosso ministério e temos que fazer para Deus o melhor possível, que foi o que Paulo fez. Amém? Então vamos lá, versículo número 15 do capítulo de número 9, diz assim: eu, porém, de nenhum desses direitos usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo. Melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. O que ele está falando? Que esse versículo 15 é o versículo chave, que ele estava abrindo mão do direito, e ele abria a mão do direito para que ninguém viesse cobrá-lo depois do direito. Ele falou, não, eu prefiro morrer, do que falar assim, não, se ele não recebesse, se nós não tratássemos ele como apóstolo, ele não fazia a obra de Deus. Então ele abriu mão, para que ninguém pudesse falar isso dele. Aí o versículo 16, contudo, quanto anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. Se eu faço de boa vontade, terei recompensa, mas de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Logo que recompensa tenho, e que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não usar do direito que ele me confere. Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Faço tudo isso por causa do evangelho, para ser também participante dele. Não sabeis vós que os que correm nos estádios, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Ele, para lançar uma coroa
eles para alcançar uma coroa que pertence a nós, porém para ganhar uma coroa que durará para sempre. Portanto, corro não como indeciso, combato não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não tenha, de alguma maneira, ficar reprovado. Amém? Glória a Deus. Agora preste atenção. Então Paulo, no versículo 15, ele vai dizer: eu tinha direito, mas eu não usei de nenhum direito, né? E ele falou: ai de mim por causa disso, porque eu não quero que ninguém venha me cobrar, né? Que eu abri mão de pregar o evangelho por causa dos meus direitos. Não, ele continuou fazendo a obra. Então, meus amados, Paulo, ele tinha consciência do seu chamado. E ele tinha consciência de quem o chamou. Porque quem o chamou foi Deus. Quem o chamou foi o Senhor Jesus. Não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João, não foi os apóstolos. Então, se havia divergência em certas circunstâncias, se ele tinha direito a receber da obra, se ele tinha direito a ser sustentado pela obra, Paulo passou um pano sobre isso, abriu seu coração e disse: eu deixo tudo isso para trás, mas que eu não deixe de pregar o evangelho. Amém, Jesus? Há momentos na nossa vida que, para seguir o Senhor Jesus, para continuar caminhando no caminho que Ele preparou para nós, nós vamos ter que abrir mão de coisas. Nós vamos ter que abrir mão de coisas. Às vezes nós vamos ter que abrir mão de amizades, né? Às vezes nós vamos ter que abrir mão de certos lugares. Às vezes nós vamos ter que abrir mão, aleluia, de permitir que certas pessoas entrem na nossa casa. Nós vamos ter que tomar algumas decisões importantes para prosseguirmos no caminho que o Senhor Jesus preparou para nós. Então, Paulo estava mostrando para eles, né, e para a igreja de Corinto, que ele não era orgulhoso, que ele não fazia a obra por orgulho, né? Ele fazia a obra com a simplicidade através do Espírito Santo de Deus. E é assim que nós temos que nos comportar, né, diante do Senhor, porque nós não somos nada sem o Espírito Santo de Deus. Nós não somos ninguém sem a presença de Deus na nossa vida. Então não adianta o camarada, né? Uma vez eu fui falar com um pastor, né? Pastor grandão, né? Daqui de Guará, né? E aí eu estava passando um momento difícil na minha vida. Eu estava sem trabalho. E a igreja desse pastor estava construindo. Eu humildemente fui de bicicleta, vi o pastor atravessando a rua. Parei a bicicleta, falei: ô pastor, Pai do Senhor, tudo bem? Ele olhou para mim: Pai do Senhor. Falei: pastor, sou homem de Deus também, sirvo a Cristo, estou precisando trabalhar, estou vendo que o senhor está com uma puta uma obra aí, o senhor não quer me contratar, não quer me ajudar, né? Eu trabalho aí de servente, eu sou pedreiro, mas trabalho de servente, estou precisando, o senhor não me ajuda? Ele olhou para mim e falou assim: não. Foi embora. Então, a gente vê que o camarada poderia ser mais, né, suave, né? Ô irmão, puxa vida, o que tem que ir trabalhando é todo mundo da igreja, a gente não pode pagar, né? Se o irmão quiser nos ajudar aí, eu posso tentar arrumar uma cesta básica, uma coisa. Poderia dar conversa. Não, virou as costas e foi embora. Então, a gente vê que às vezes as pessoas chegam num determinado local, alcançam um determinado padrão de vida, até uma certa autoridade, a pessoa começa a ser orgulhosa. Ela começa a tratar as pessoas que estão abaixo dela de qualquer jeito, de qualquer forma. E Paulo vai falar sobre isso aqui, nós vamos chegar lá. Ele falou que ele serviu, né? Ele serviu em alguns momentos para ganhar aqueles que ele estava servindo. Então, se nós formos orgulhosos, nós vamos ganhar quem? Se nós agimos, né, com ignorância, falarmos com as pessoas de qualquer jeito, nós vamos ganhar quem para Jesus? Ninguém. Então nós temos que fazer a diferença aonde quer que a gente vá.
Amém? Através das nossas condutas, né? E aí o versículo 16 ele diz: contudo, quando anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o evangelho. Quem nos escolheu? Foi Jesus. Ninguém aqui, eu creio, que escolheu Jesus. Por quê? Porque não foi nós que escolhemos a Ele. Foi Ele que nos escolheu. E Ele nos escolheu e deu uma missão para cada um de nós. Um para pregar o evangelho, o outro para ajudar no som, o outro para louvar a Deus. Amém? E ai de nós de não fazermos isso. Ai de nós. Por quê? Porque esta é a nossa missão. De como igreja anunciar o evangelho a toda criatura. Amém? Você pode até dizer: não, estou cansado, não quero mais fazer a obra, eu quero. Você pode até tentar. Aí Deus pega você assim, vira de ponta cabeça, vira sua vida também de ponta cabeça. Aí você vê: não adianta eu resistir ao Espírito de Deus, eu tenho que continuar a minha missão. Amém, Jesus? Então, Paulo ele diz: contudo, anuncio o evangelho, não tenho de me gloriar. Então ele não se gloriava em anunciar o evangelho, dos milagres acontecer, das pessoas estar se convertendo, da palavra que ele pregava, aleluia, né? Fazer movimentos dentro da igreja. Ele não se orgulhava disso, não se gloriava disso, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim de não anunciar o evangelho. Então ele sabia que Jesus havia tirado ele, né? Ali do fariseu. Teve um encontro com ele daquela forma, caminho a Damasco. Ele ficou cego por 3 dias, né? Ananias foi lá orar para ele, e Deus havia revelado a Paulo que Ananias ia até a ele. Então quer dizer, tudo isso transformou a vida de Paulo. E ele falou: não, Deus não fez tudo isso da minha vida para me ser um qualquer. Não, Deus fez tudo isso da minha vida para me cumprir a missão que Ele me deu. Amém? Então você tem uma missão, nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão aqui. Ah não, mas eu sou um irmão de banco, não foi consagrado a nada. Você tem uma missão. Você tem vizinho, você tem parentes, você tem amigos que ainda não ouviram falar de Jesus. Se o pastor não pode chegar nessas pessoas, não tem tempo de ir lá, você tem. Você pode falar do seu jeito. Porque se tem uma coisa que nós não precisamos ficar preocupados, é a maneira que vamos falar de Jesus para os outros. Porque se você for na boa fé, o Espírito Santo fala através da sua boca. Amém? O Espírito Santo capacita você para falar do evangelho na hora certa, no momento certo. Aí Paulo continua dizendo: se eu faço de boa vontade, ele fala da pregação do evangelho. Se eu faço de boa vontade, terei recompensa. Mas se de má vontade, apenas desempenho um cargo que me foi confiado. Então ele falou, ele aplicava a vida dele e ele pregava o evangelho de boa vontade. O que é pregar o evangelho de boa vontade? Você não vê obstáculo, você não vê dificuldade, você não vê o horário, tá entendendo? Você não vê distância, você não vê custo para pregar o evangelho. Você prega o evangelho com alegria, com vontade. Então, se nós fizermos a obra assim, tá entendendo? Porque vai chegar um momento, e chega um momento, que as coisas não ficam muito fáceis. Em outros momentos as coisas fluem normalmente. Aí chega os momentos que parece que a coisa trava. Aí você precisa ser mais valente, você precisa ser mais corajoso, você precisa botar mais força, você precisa botar mais tempo, né? Você precisa ficar mais tempo de joelho no chão, orando, porque as coisas estão meio travadas. Amém? Então Paulo fazia isso. Tá? Paulo fazia. Ele fazia de boa vontade. Então ele falou, eu tenho recompensa. Mas se eu fizer, né, de má vontade, ou fizer de qualquer jeito, e aí, irmão? Não tem recompensa. Não tem recompensa. Então, não há recompensa, tá? Para a pessoa que entra na igreja e bate cartão. Não há. Ah, pastor, mas nós não temos que encarar o serviço, o trabalho que nós fazemos para Cristo como um trabalho mesmo? Sim, mas com seriedade, boa vontade. Amém?
Nós não podemos vir para a igreja, sabe? Meio vou, não vou, sabe assim? Meio amarrado, gente puxando. Não, você tem que vir de bom grado. Aí você vai ter recompensa. Porque, irmãos, presta bem atenção. Somente aqueles que fazem a obra. Você acha que não é muito chato fazer a obra de Deus sem vontade, irmão? Você imagine você vir louvar, não querendo louvar. Imagine você vir pregar, sem querer pregar. Mas deve ser muito ruim. Deve ser muito chato. Amém, Jesus? Eu já subi aqui em cima do púlpito sem condições físicas, doente. Mas por que eu vim? Porque a alegria do meu coração é de trazer a palavra, denunciar o evangelho. Amém, Jesus? Então é muito chato servir a Deus sem vontade. É muito ruim fazer isso. Você não vai ter recompensa nenhuma. Mas quando você vem com seu coração queimando, quando lá na sua casa você já dobra o joelho meia hora antes, já coloca a tua vida na presença de Deus e já vem profetizando de lá para cá que o culto vai ser maravilhoso, que Deus vai falar comigo na palavra, no louvor, e hoje eu vou sair de lá renovado, irmão. Deus ouve e Ele vai tocar na tua vida. Amém? Então, para tudo nós precisamos ter esse ânimo, essa alegria, porque é para Deus, não é para o homem. Amém? Então nós temos que parar de se preocupar com pessoas e começar a se preocupar com o que estamos fazendo para Deus. Ah, mas vão me chamar de louco. Ah, mas se eu ficar dando glória a Deus, as pessoas vão olhar para mim. Ah, mas se eu ali no meio da pregação, dobrar meu joelho na cadeira ali e começar a falar com Deus, pessoal, vai achar estranho. Meu irmão, nós temos liberdade em Cristo Jesus. Amém? São nessas horas que Deus faz milagre na nossa vida. Aí ele diz no 18: logo que recompensa tenho, né? E que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não usar do direito que ele me confere. De graça. O que ele está falando? O evangelho de graça. Que ele não pregava por recompensa alguma. Amém? Ele não pregava por recompensa alguma, nem mesmo dos apóstolos. Ele pregava o evangelho porque essa era a sua missão. E ele pregava de bom grado. Amém? Às vezes com dificuldade, porque há uma passagem aqui de Paulo que fala que ele passou fome, que ele passou frio, que ele passou muita dificuldade, né? Em alguns momentos que ele estava fazendo a obra. E essa é a grande realidade. Porque o evangelho, irmãos, as pessoas têm uma visão meio distorcida do que é evangelho. Quando a gente fala de evangelho, quando a gente fala de igreja, quando a gente fala, né, principalmente de igreja evangélica, muitas pessoas falam assim: não, as coisas dão certo para os crentes. Eu vou para lá, meus problemas vão ser resolvidos, e aí, ó, puxa vida, vou mudar minha vida. Não é bem assim, irmãos. Não é bem assim. A rosa é uma das mais belas flores do planeta. Sim ou não? A rosa. No entanto, a noiva, quando entra no altar, ela costuma entrar com um buquê de rosa. E depois ela joga o buquê de rosa para qualquer um louco sorteiro pegar e casar. Vamos dizer assim. Mas a rosa, ela é uma flor linda. Mas ela tem os seus espinhos. Amém, Jesus? Então, ó, você querer viver o evangelho, mas não querer se decepcionar, esquece. Esquece. Você não vai conseguir viver o evangelho. Porque o evangelho é você decepcionar com pessoas. O evangelho é você ser abandonado por pessoas. O evangelho é você ser perseguido por pessoas. O evangelho é você, muitas das vezes, ter que, sabe, se diminuir para que uma alma seja salva. O evangelho é você saber falar não. O evangelho é você saber interpretar a frase de uma pessoa que está com problema. Então isso é evangelho.
Agora, se você não quer viver isso, não tem como você viver o evangelho. Porque você é decepcionado com pessoas, mas continua amando. Isso é evangelho. Pessoas te abandonam, vão embora, dão nem tchau, largam você na mão, mas você ainda ama. Amém, Jesus? Então isso é a essência do evangelho. Amém? Então o evangelho é isso, nós temos que aprender. O evangelho não é só flores. Não, tem os seus espinhos também. Paulo enfrentou muito espinho. Paulo enfrentou naufrágio, apedrejamento, açoite, prisões, correntes, por amor do evangelho. E nada disso desmotivou ele. Isso que é o mais interessante. Por quê? Porque Paulo sabia que era a sua missão. Paulo sabia que depois que ele completasse a sua missão, ele tinha, não é privilégio, ele tinha o quê? Ele tinha ganhos do céu na vida dele. Então, por que ele tinha essa mentalidade? Porque Paulo se desprendeu da terra. Enquanto nós estivermos presos na terra, enquanto nós estivermos enraizados na terra, vai ser difícil nós termos o mesmo sentimento ou o mesmo entendimento que Paulo teve. Amém? Nós temos que perder o amor por as coisas que estão aqui na terra. E eu não estou falando perder o amor por as pessoas, não. Perder amor pelo dinheiro, perder amor pelas coisas materiais, sabe? Abrir mão de alguns desejos. Nós precisamos fazer isso, porque senão nunca vamos pensar como Paulo pensou. Nunca vamos agir como Paulo agiu. Então hoje essa teologia da prosperidade, que é inserida, né, de 10 igrejas, é inserida em 8 igrejas, essa teologia da prosperidade não leva o crente para o céu de jeito nenhum. Estão sendo enganados. O céu é aqui na terra mesmo. Você tem que ficar rico, você tem que ter dinheiro, você tem que ter isso, você pode ter sim. Mas isso não pode controlar a sua vida, não pode ser o seu primeiro objetivo. Amém? Nem entanto, Deus só vai dar bastante para quem sabe administrar. Deus não vai dar bastante para a pessoa se perder, não. Amém, Jesus? Tem gente aí que se Deus der bastante dinheiro para ele, a primeira coisa que ele faz no outro dia, já troca a mulher. Não, primeira coisa, se der dinheiro para ele, ele já fala, não quero mais essa mulher, vou arrumar outra mulher para mim. Ué, tá entendendo? Já vai lá, já compra um carrão de arrebentar, entendeu? Já sai pra rua, sabe, com o bração para fora, o outro no volante, Ray-Ban, com uma mulher 20 anos mais nova do lado. É assim, irmão. Então tem gente que não vai ter dinheiro, que Deus não vai dar, Deus conhece. Deus conhece. Então, nós precisamos nos desprender dessas coisas materiais, irmãos. A mente de Paulo estava só no seu trabalho, na pregação do evangelho, no reino de Deus. Nós não podemos ficar nos desviando disso. Amém? Embora eu seja livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Já pensou um camarada cheio da unção de Deus, cheio do poder de Deus, cheio do conhecimento de Deus, aonde o lenço que era enrolado no seu corpo durante o dia, onde ele está fazendo tenda, as pessoas pegavam e levavam para o doente era curado, ele se fazia de servo. Porque essa é a essência do ministério, você servir, para ser servido. Amém? A lei no reino de Deus é diferente da lei do reino da terra. A lei do reino de Deus diz o quê? Que os últimos serão os primeiros, o da terra. Os primeiros serão os primeiros. É ou não é? Na lei dos céus, aleluia, os humildes serão exaltados. E aqui, os humildes não tem vaga não, irmão. Não tem vaga aqui na terra para os humildes não. Os humildes aqui estão sendo pisados, enganados, entendeu? Então nós precisamos entender isso. Lá no céu é diferente. A lei de Deus é diferente. E nós que aceitamos o Senhor Jesus, temos que andar na lei de Deus. Amém? Respeitar a lei dos homens, mas andar na lei de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Então Paulo se fez, né,
ele era livre, mas ele se fez, né, ali servo de todos para ganhar para Jesus. Fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei. Paulo não estava mais debaixo da lei. Paulo havia recebido o quê? A revelação de Jesus Cristo. Mas ele em muito momento se fez debaixo da lei. Amém? Como que Paulo se fez debaixo da lei? Há um momento que ele volta para Jerusalém, um momento que ele é preso. Ele volta para Jerusalém. E aí ele senta de frente aos anciões junto com o Tiago, irmão de Jesus, que era o líder da igreja primitiva. E ali os anciões falam para ele: olha, Paulo, você tem pregado lá para os gentios, maravilha, muitos têm aceitado Jesus, olha, bênção de Deus, mas uma coisa nós não queremos que você mude, que é a circuncisão. Queremos que isso aconteça. Sabe o que ele fala? Ele brigou por isso. Sabe o que ele fala? Tá bom, seja do jeito que vocês quiserem. Então, ele se colocou debaixo da lei novamente para ganhar os anciões, né? Para não criar questão que ele viesse um racha, que dividisse a obra de Deus. Não. Amém? Então, nós precisamos entender que há momentos que nós precisamos ceder, que há momentos que nós vamos precisar abrir a mão, que há momentos nós vamos ter que falar: poxa, aquele irmão está falando comigo, meu Deus, sei que eu fiz para ele. Vai chegar um momento que você vai ter que, sabe, eu não fiz nada para ele, mas eu vou lá. Vai lá dar um abraço, dar um beijo, tá entendendo? Mete a mão no bolso para você encontra no bolso dele, sei lá. Amém? Ué, pensou, irmão? Porque você já imaginou você encontrar com uma pessoa que arrebentou com você? Aí você foi lá, ficou bicudo, virou a cara para ele. E fala: mas que irmão deu prejuízo para mim, ajude uma fama comigo, quer mais papo com ele. Aí daqui a pouco Deus fala assim: vem cá, senta aí. Aí você senta. Aí Jesus senta na sua frente. Olha aqui, eu quero que você vá lá e reconcilie com o irmão. Ah, mas não fui eu que fiz. Eu quero que você vá lá e reconcilie com o irmão. E outra, eu quero que você oferte a vida dele. Pô, o cara xingou eu, brigou comigo, desfez de mim, ainda vou ter que ir lá e pagar por isso? Mas às vezes, irmãos, são coisas que Deus faz conosco, sabe para quê? Para saber se nós estamos preparados. Para saber se nós estamos preparados. Quem está entendendo, diga amém. Aí, então ele se fez de judeus, né? Ele se fez que estivesse debaixo da lei para ganhar quem estava debaixo da lei. Para ganhar os que estão debaixo da lei. Versículo 21. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei. Daí ele vai abrir um antes parênteses aqui, né? Mas dizendo: não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. O que ele fez? Ele abriu mão da lei para pregar Jesus Cristo. Amém? Ele nem tocou na lei. Deixou a lei lá para os judeus. E para os gentios ele pregou quem? Jesus. Amém? Mas quando ele voltava lá para Israel, voltava lá para os judeus, o que ele pregava? A lei. Mas ele ia lá para os gentios, Jesus Cristo. Amém? E assim ele foi, até que ele pôde anunciar Jesus Cristo para os judeus. Tá? Então existe o momento certo, a hora certa. Não é o nosso tempo, é o tempo de Deus. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Mas tem a hora certa de você chegar e anunciar Jesus. Amém? Deus prepara a hora, Deus prepara o momento. Amém? Então não precisamos confrontar, não precisamos falar mal da fé de ninguém, né? Não precisamos bater de frente com ninguém. Mas espera a hora certa. Que a hora que a pessoa abrir a boca e pedir ajuda é a hora de falar de Jesus. É a hora de falar de Jesus. Amém? E aí o versículo 22, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para pôr todos os meios, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Eu observei que é duro, irmão. Ele fala salvar alguns. Não era para salvar todos, não. Alguns, todo o trabalho dele para salvar alguns. Porque essa é a realidade. Muita gente quer o benefício de Deus, mas não querem servir a Deus. Amém? Mas nós temos que anunciar o evangelho para quem quer e para quem não quer. O tempo ou fora de tempo. Quer ouça ou quer não ouça.
nós precisamos estar anunciando o Evangelho. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Então, se você não dá a sua vida pelo Evangelho, como que você vai ser participante do Evangelho? Se você não dá a sua vida pela obra de Deus, se você não dá a sua vida pela missão que Deus colocou na tua mão, como que você vai receber a recompensa como recebeu os homens do passado, que está na Bíblia? Porque no mínimo, para receber o que Paulo recebeu, nós temos que fazer no mínimo o que ele fez. Quem concorda comigo, diga amém. Então entenda isso. Não tem como nós querer receber recompensa se nós não estamos fazendo nada pelo Evangelho. Amém, Jesus? Então nós precisamos trabalhar para o reino de Deus. Nós precisamos dar a nossa vida para o reino de Deus. Amém? Então chega. Pastor, o que eu posso fazer? Onde o senhor quer que eu ajude? O que tem para hoje para mim? É assim, irmãos. É assim que começa o ministério da nossa vida. Amém, Jesus? É assim que começa o ministério da nossa vida. Nós precisamos colocar a nossa vida à disposição. Pastor, estou querendo fazer um culto dessa forma. Estou querendo fazer um evangelismo dessa forma. Estou querendo fazer um trabalho dessa forma. Irmãos. Amém? Então nós precisamos nos colocarmos para trabalhar para Cristo. Isso depende de nós. E aí ele vai dizer: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? O que ele está falando? Por que ele está falando assim? Porque Corinto, né, perto ali da Grécia, eles estavam acostumados, né, com os estádios. E haviam muitos jogos nos estádios, né? Então havia muitos jogos ali, eles eram participantes, eles sabiam. Então Paulo pegou o que eles mais sabiam daquela época e fez a ilustração de Deus. Fez a ilustração de Deus. Então ele vai dizer: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então Paulo está falando: poxa, tem alguém correndo lá, dando a vida dele para ganhar um prêmio. Por que você não pode dar sua vida aqui para ganhar um prêmio que vem do céu? O reino de Deus. Se tem gente correndo para ganhar algo que é corruptível, dessa terra, por que você não corre por uma coisa que é espiritual? Correr ainda mais. Ele vai lá: todos aqueles que lutam, em tudo se domina. Eles para alcançar uma coroa que perece. Coroa do primeiro lugar, né? Então eles lutavam no estádio, davam sua vida, até a morte lutava. Para quê? Para ganhar o primeiro lugar, uma coroa corruptível, falível, né? Hoje você vê uma pessoa, ela ganha em primeiro lugar em alguma coisa, sai em todo noticiário, né? Fica uma semana falando do camarada, vai lá entrevistar ele, tudo. Passou 2, 3 meses, já não lembro nem do cara, nem do nome dele mais. Chega o ano que vem, ganha outro lugar, já esquece daquele que foi campeão no ano passado. Já está falando do outro que ganhou aqui. Mas a nossa recompensa é pela uma coroa, aleluia, incorruptível, a nossa salvação. Porque quando a Bíblia fala de coroa, ela está falando de nossa salvação. Então nós temos que correr para isso, para alcançar a nossa salvação. Amém? Porém, para ganhar uma coroa que dura para sempre, que é a salvação. Amém? Esse mundo tem um tempo determinado. 70, 80, 90, tem alguns mais fortinho um pouquinho, chega a 100. Mas lá no céu é para sempre. Amém? Então lute para ganhar algo que vai prevalecer para sempre, não algo passageiro. Amém, Jesus? Portanto, corro não como indeciso. Ele corre com certeza.
Ele não corre assim, ó, fala assim, ó, eu vou correr para ver se dá certo. Não. Ele corre com certeza, eu vou alcançar. Eu vou conseguir. Eu vou vencer. Aleluia. Combato não como batendo no ar. Sabe o que diz bater no ar? Em vão. Sabe? Sem alcançar ninguém. Sabe? Fazendo coisa inútil. Não. Ele não faz isso. Antes julgo o meu corpo. Subjugo o meu corpo. E o reduzo à servidão. Então ele falou, não deixo a minha carne mandar em mim. Eu não deixo que as minhas emoções mandem em mim. Amém, Jesus? Eu não deixo que as minhas vontades me controlem. É isso que Paulo está dizendo. Reduz a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Amém? Você imagine Paulo pregando uma coisa e vivendo outra? Ele seria reprovado. E tudo que Paulo queria era não ser reprovado. Paulo, ele lutava tanto porque ele falava assim, eu não quero chegar lá no final e ver tudo que eu fiz foi em vão. Não. Então você está na igreja, você está fazendo a obra, você está acompanhando a Cristo. Irmão, fica firme no Senhor. Fica firme no Senhor. Tem pessoas aí abandonando o Senhor Jesus. Tem pessoas que estão 10, 15 anos, já não querem mais servir o Senhor Jesus. Estão saindo da igreja. 15 anos da vida perdida. Abriram mão de tudo. Nós não podemos fazer isso. Amém? Assim como nós trabalhamos e estamos trabalhando uma carreira já há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Nós temos que nos aposentar nessa carreira. Chegar até o fim. Amém? Valer a pena de todo esforço que você fez na sua vida inteira. Na igreja a mesma coisa. Nós precisamos chegar no final da nossa vida e o Senhor Jesus vir nos buscar. Amém? O Senhor Jesus vir e nos buscar para levar para o céu. Essa é a nossa recompensa. Quem entendeu, diga amém. Vamos colocar de pé para nós orarmos.